O diagnóstico como rota, não como rótulo. O fator tempo. Nas nossas últimas conversas, exploramos a importância da história clínica detalhada como um mapa para o diagnóstico, superando a limitação dos checklists. Hoje, quero trazer uma reflexão que considero fundamental para a nossa prática, o diagnóstico como um processo contínuo e não como um rótulo estático. Quem de nós nunca viu um paciente que, após um primeiro diagnóstico, se apega a ele como uma identidade? Ou pior, quem nunca se viu tentado a fechar um diagnóstico logo nas primeiras consultas, numa certa ânsia de oferecer uma resposta rápida? É uma armadilha comum, não é mesmo? Lembro de um caso de um adolescente que chegou ao consultório com um diagnóstico prévio de transtorno bipolar. A família estava angustiada e o jovem, por sua vez, sentia-se estigmatizado. Ao longo do acompanhamento, com o tempo e aprofundamento da história, percebemos que os episódios de euforia eram, na verdade, reações intensas a frustrações, e a depressão era um quadro de ansiedade social severa que o levava ao isolamento. O diagnóstico inicial, embora baseado em alguns sintomas, não capturava a complexidade do seu sofrimento e a dinâmica familiar subjacente. O tempo foi essencial para desvelar a verdadeira natureza do quadro. Para nós, profissionais de saúde mental, o diagnóstico não é um ponto final, mas um ponto de partida. É uma hipótese que se constrói, se valida e, por vezes, se revisa ao longo do tempo. É um processo dinâmico que exige paciência, observação e uma mente aberta para a evolução do paciente. O fator tempo é um aliado poderoso. Ele nos permite observar a persistência dos sintomas, a sua intensidade, a sua flutuação e o seu impacto funcional em diferentes contextos. Ele nos dá a oportunidade de aplicar intervenções, ajustar abordagens e ver como o paciente responde ao tratamento. Um sintoma isolado pode ser uma reação passageira, um padrão de sintomas ao longo dos meses com prejuízo significativo é outra história. E aqui entra a nossa responsabilidade. Não podemos nos contentar em apenas encaixar o paciente em uma categoria diagnóstica. Precisamos entender que o diagnóstico é uma ferramenta para guiar o tratamento, para comunicar com outros profissionais e para que o paciente possa compreender melhor o seu sofrimento. Mas ele nunca deve ser um rótulo que define a pessoa por completo. Quantas vezes um diagnóstico inicial de TDAH em uma criança, por exemplo, se revela com o tempo e a intervenção psicopedagógica como uma dificuldade de aprendizagem específica, ou até mesmo reflexo de um ambiente familiar desestruturado, ou uma depressão resistente que, após meses de acompanhamento, se mostra como um transtorno de personalidade borderline. Essa capacidade de revisar, reavaliar, de não se apegar rigidamente a uma primeira impressão é o que diferencia um profissional atento e ético. É a humildade de reconhecer que a mente humana é complexa e que o nosso conhecimento é sempre provisório. Então, colegas, que possamos abraçar o diagnóstico como um processo, que possamos usar o tempo a nosso favor, permitindo que a história do paciente se desdobre e que a nossa compreensão se aprofunde. É assim que garantimos um cuidado mais humano, mais preciso e mais eficaz. No nosso próximo vídeo, vamos explorar a influência do ambiente e do estilo de vida no diagnóstico, como fatores externos podem mimetizar ou exacerbar sintomas e como isso impacta a nossa avaliação. Fiquem ligados e compartilhem essa reflexão com outros profissionais. Até a próxima!